presidente Lula voltou a falar que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas. Eu quero conversar então com a Marília Ribeiro, que vai chegar com os detalhes para a gente a partir de agora. E o presidente continua cobrando a entrega das atas, né, Marília? Bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1 nesta sexta-feira. É isso mesmo. Em uma entrevista lá para a Rádio Mais PB da Paraíba, o presidente Lula, voltou a dizer que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro e nem da oposição. Ele também voltou a cobrar a transparência e a divulgação daquelas atas eleitorais. Ele também disse que não tem uma relação ideológica com Nicolás Maduro e ele também já afirmou que ajudou muito a Venezuela, mas que Nicolás Maduro deve arcar com as consequências de suas decisões. E nós vamos ouvir o presidente agora. Então, o que nós estamos exigindo? Veja, a Venezuela tinha um colégio eleitoral. Era Colégio Nacional Eleitoral. Era um Comitê Nacional Eleitoral, em que tinha 3 pessoas do governo e 2 da oposição. Era esse colégio que tinha que dar o parecer sobre as atas. Acontece que o presidente Maduro não ouviu esse colégio, ele passou direto para a Suprema Corte. Eu não estou questionando a Suprema Corte. Eu apenas acho que corretamente deveria passar pelo colégio eleitoral que foi criado para esses fins. Então eu não aceito nem a vitória dele, nem da oposição. Porque eu quero cuidar do Brasil. O Maduro cuide de lá, ele arca com as consequências do gesto dele. E eu arco com a consequência do meu gesto. Evandro, nesta segunda-feira, o Conselho Nacional Eleitoral lá da Venezuela afirmou ter acatado a decisão do mais alto tribunal do país e declarou Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais que aconteceram no dia 28 de julho deste ano. Essa não é a primeira vez que o CNE reconhece a vitória de Nicolás Maduro. Logo após a eleição, no dia 29 de julho, o Conselho divulgou essa vitória e também no mês de agosto. Mas as atas eleitorais que têm sido cobradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não foram divulgadas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. Alan Gani, o presidente da República está mantendo neutralidade, né? Ele disse que não apoia, mas também que não apoia o resultado que é questionado pela oposição. Isso muda alguma coisa do que era esperado e principalmente do que se espera do presidente da República? Absolutamente nada, Evandro. O presidente Lula tucanou. Ficou em cima do muro e, na verdade, esse discurso morno, essa aparente neutralidade, significa um endosso a Maduro, porque, evidentemente, essas atas não vão aparecer e, se aparecerem, vão ser fraudadas. Então, é muito cômodo ele dizer que não reconhece nenhum lado e nenhum outro, ele simplesmente está postergando um problema. Em algum momento, ele vai ter que, sim, tomar uma decisão. Se ele quer ficar do lado da Venezuela, da tirania de Nicolás Maduro ou da democracia do mundo ocidental. Ô Piperno, o que você acha? Ele está em cima do muro e precisa de alguma forma escolher que lado seguir agora? Eu acho que o afastamento Lula e Maduro é algo que não tem mais volta. Dos dois lados. Maduro, inclusive, chegou até a falar sobre a eleição do Lula, sobre a credibilidade das urnas aqui. Então, eu acho que não tem mais volta. A questão é como é que vai ser, qual o ritmo dessa ruptura. É evidente, cada vez mais para mim, que o governo brasileiro está procurando ganhar tempo, não só para tomar uma decisão mais radical, mas talvez afastamento até definitivo, mas de ainda manter alguns canais de negociação. Veja, nesse exato momento, o jornal El Nacional, que eu cito sempre aqui, que talvez seja a última voz que a oposição venezuelana tem nos meios de comunicação do país, é um jornal que já opera fora do país, inclusive, tem como principal manchete, se abrir agora lá, elnacional.com, militarizado Miraflores. Houve uma ação, está havendo uma ação do exército venezuelano desde o início do dia, cercando o Palácio de Miraflores, até porque está na cara que eles temem algum tipo de manifestação que possa tentar, inclusive, contra a segurança. Ora, o
Para o governo venezuelano estar tomando esse tipo de atitude, é evidente que o temor deles não diz respeito apenas aos manifestos da oposição, que, por sinal, nesses últimos dias têm sido cada vez menores. Não porque a oposição, de alguma forma, está conformada, mas ela está com medo, né? A repressão ela foi rigorosa, está prendendo gente, torturando gente. O governo está atrás das lideranças oposicionistas para prendê-las também. Mas talvez porque eles já tenham identificado algum tipo de defecção nas Forças Armadas. É lá que vai se resolver o jogo. Então, vamos ficar atentos ao que vai acontecer nas próximas horas, porque essa movimentação militar, ela obviamente não é gratuita. José Maria Trindade, como é que você avalia esse posicionamento do presidente da República agora, hein? Só falta comunicar oficialmente de uma maneira muito mais firme, mas há o afastamento mesmo do Maduro, isso não tem a menor dúvida mais. Até a recomposição como antes já está difícil, porque houve críticas severas ao emissário de Lula à Venezuela, o Celso Amorim, que esteve lá, né? E houve críticas ao posicionamento do presidente Lula exatamente tentando organizar aqui uma saída. E uma saída na Venezuela seria a destituição do Maduro, que evidentemente não quer sair e tem o apoio ali da cúpula do governo e pronto. Essa história de atas, isso não deve nem ser levado a sério. Que atas? Como atas? Se não houve votos, se não houve campanha, se não houve eleição, se não há partidos políticos, nem vida política na Venezuela. A oposição está sufocada, presa, sem possibilidade de sair às ruas. É preciso imediatamente que o governo exija, isso é uma exigência, né, de que a oposição, alguns que estão na oposição estão escondidos, porque se aparecerem são presos, que eles têm uma espécie de corredor para sair da Venezuela. E o Brasil aceitá-los como refugiados, né? É uma situação onde o refúgio é necessário, porque a oposição lá ficando corre o risco de vida. Então está na hora, eu já falei aqui, está na hora, né, do presidente Lula dizer claramente e organizar um grupo de partidos, dizer, olha, a Venezuela não é democracia e nós não vamos nos relacionar com eles. A gente não pode apoiar pessoas que transgridem sobre direitos humanos. Esse é um discurso secular aí da esquerda. Direitos humanos. Lá não há a garantia de direitos humanos. O Piperno, a gente tem acompanhado essa situação sobre prisão de crianças e adolescentes, né? Mais de 100. Algumas relataram aí a reportagens de órgãos de imprensa internacional que elas teriam sido espancadas, que elas teriam sido obrigadas a falar coisas, que estavam sendo chamadas de terroristas. As próprias famílias relataram isso também a esses jornalistas que estão fazendo a cobertura lá na Venezuela. Essas denúncias apareceram em importantes jornais e revistas internacionais. Agora, tem um período aí de 6 meses até que o novo mandato comece. Você acha que o presidente da República brasileira está esperando o quê? Algum tipo de momento essencial para negociar? Algum tipo de articulação, já que há esse prazo para que o novo mandato comece e nesse meio termo haja a possibilidade da oposição tomar conta de seu lugar, se é que é isso mesmo, né? Eles dizem que as atas apontam isso, outras autoridades também estão dizendo que o resultado que hoje é trazido por Nicolás Maduro é fraudado. O que você acha que está acontecendo? Porque, de fato, a gente fica esperando algum tipo de manifestação mais contundente deste governo federal. Faltam 5 meses, né? Sim. Enfim, para terminar o atual mandato e, em tese, o novo presidente, ou mesmo Maduro, toma posse para o próximo. Eu acho que ninguém é ingênuo, e muito menos o governo brasileiro, com políticos experientes e um diplomata rodado, como é o Celso Amorim, que conversa com todo mundo, de achar que o Maduro vai sair, só com base no verbo, né? Só com base em negociações. Então, mas eu acho que, nesse primeiro momento, é fundamental, sim, se estabelecer alguma ponte que permita, por exemplo, que os opositores da Venezuela consigam deixar o país em segurança, porque eles vão ser caçados o tempo todo. Nós estamos assistindo a
radicalização de um regime que sempre teve um DNA autoritário para se tornar uma ditadura de partido único. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Se o Maduro não cair, quando chegar janeiro, nós estaremos aqui no 3 em 1 falando sobre um país que se tornou um regime de partido único. Então é importante que, já que existe pelo menos algum diálogo com o governo, que se permita, que se negocie esse tipo de coisa. Por quê? Porque a oposição ao regime vai ter que ser feita internamente. É lá onde vai se resolver o jogo. É a oposição tentando cooptar setores influentes como as Forças Armadas. Agora, se o Brasil adotar uma retórica tão dura quanto os demais vizinhos e outros países nesse exato momento, eu duvido que esse tipo de canal de negociação para que os oposicionistas saiam vai continuar sendo mantido. Eu duvido que isso aconteça. Fala, Gani. Eu acredito, Evandro, que a gente tenha que tomar alguma medida diferente daquilo que foi feito, né? Essa relação diplomática do Brasil com a Venezuela já foi experimentada no passado e até hoje, e não resolve o problema, muito pelo contrário. A ditadura de Nicolás Maduro escala. A relação do passado ela não existe mais, isso está claro também. Mas a partir do momento em que o presidente não reconhece nenhum lado, nenhum outro em cima do muro tucanando, não me parece que ele está endurecendo em relação ao regime de Nicolás Maduro. Me parece que ele tem hoje uma relação como foi no passado. O que eu defendo, Piperno? Que a gente tenha algo diferente, mas concreto, não só na retórica. Romper relações com a Venezuela, isolamento econômico, tentar, porque isso pode gerar algum atrito interno, algum racha dentro das Forças Armadas. Se isso vai dar certo, não sei, mas é uma esperança para que os militares tomem o poder, ou parte dos militares ali tomem o poder e derrubem Nicolás Maduro. Pelo menos tentar algo diferente, porque essa estratégia, simplesmente, dessa negociação, desse discurso mais morno, não tem surtido efeito até hoje. Me parece que o atual presidente do Brasil, Piperno, ele está com uma grande dificuldade de romper relações com Maduro, né? Dado todo o seu histórico de relações com a Venezuela, de apoio, e assim, está com dificuldade de implementar isso, né? Não me parece que é algo genuíno que ele queira ali defender os valores democráticos brasileiros contra a tirania de Nicolás Maduro. Me parece que é muito mais uma dificuldade de rompimento com a relação com a Venezuela.